Comprar um carro usado em Portugal, seja no stand virtual ou diretamente num concessionário, pode parecer muitas vezes um jogo de roleta russa, onde o teu suado dinheiro é a aposta principal. Todos já ouvimos aquelas histórias assustadoras de motores que derretem juntas de cabeça logo na primeira semana, turbos que estouram na autoestrada A1 e faturas de oficinas que fariam chorar até o condutor mais experiente. O verdadeiro segredo para evitar comprar uma autêntica bomba relógio não está apenas em avaliar a pintura ou a limpeza dos estofos, mas sim em saber escolher a mecânica certa, aquela que aguenta o nosso trânsito caótico e as nossas idas à inspeção periódica obrigatória sem vacilar. Hoje vou rasgar os mitos da fiabilidade e mostrar-te as verdadeiras joias da engenharia que suportam o teste do tempo e dos quilômetros. Quando falamos de resistência brutal no mercado de viaturas usadas, temos obrigatoriamente de olhar para o que a Toyota fez com o seu sistema híbrido de 1,8 litros. Esta mecânica, que encontras facilmente nas gerações recentes do Prius, nos familiares Corolla e no muito popular crossover CHR, não é apenas um motor, é uma autêntica declaração de guerra à manutenção dispendiosa. O brilhantismo não está na potência bruta, mas sim na inteligência com que a força é gerida. O motor a gasolina funciona de forma incrivelmente relaxada e entra em cena quase exclusivamente quando as condições são perfeitas. O verdadeiro trabalho de força, especialmente nos intermináveis engarrafamentos de Lisboa ou do Porto, é feito pela secção elétrica. Isto reduz o estresse mecânico interno e o desgaste térmico a níveis quase insignificantes. Não é por acaso que os motoristas da Uber e das praças de táxis em Portugal adoram estes carros. Ver um Prius a marcar 800 mil quilômetros no quadrante, ainda com o motor original e a caixa a funcionar com a suavidade de um relógio, tornou-se algo absolutamente trivial. Além da durabilidade do bloco, a engenharia japonesa eliminou componentes tradicionais de desgaste rápido. Não há correias de distribuição complicadas. O sistema não usa alternador convencional. O motor de arranque é substituído pelo potente motor elétrico, e a travagem regenerativa faz com que um jogo de pastilhas de travão dure facilmente os 100 mil quilômetros. Se procuras a paz de espírito absoluta num carro do dia a dia, esta tecnologia é o bilhete dourado. Mas se a tua praia é a condução mais desportiva e o emblema no capote pesa na tua decisão, não penses que a fiabilidade tem de ser sacrificada. A BMW aprendeu a sua lição com os escândalos das correntes de distribuição do antigo bloco N47, e a resposta foi o excepcional motor a gasóleo B47. Equipando as carroçarias da Série 1, Série 3, Série 5 e a Gama X, este motor de 2 litros é a redenção da marca bávara. Os engenheiros mudaram completamente o desenho e o posicionamento da distribuição, tornando este componente infinitamente mais resistente e calando as vozes críticas. A magia do B47 está na forma como entrega o binário. Com respostas prontas e uma curva de força muito linear, poupa a embreagem e a caixa automática ZF de 8 velocidades a esforços desnecessários. Num país onde o preço do gasóleo não para de subir, fazer viagens longas na autoestrada com médias a roçar os 5 litros ao 100, sem perder aquele feeling de condução dinâmico da BMW, é obra. Veículos com 300 mil quilômetros a rolarem sem queixas são habituais. O único segredo aqui é não facilitar nas mudanças de óleo e garantir que fazes viagens suficientemente longas para o filtro de partículas regenerar corretamente e não te deixar mal numa ida à inspeção periódica. Antes de passarmos àquele que é considerado o verdadeiro rei dos estradistas europeus, faz um favor a ti próprio e carrega no botão de subscrever. Apoia o canal para não perderes estes guias essenciais que te colocam sempre um passo à frente dos maus negócios no mercado de usados. O trono da estrada tem dono e chama-se motor Volkswagen 2.0 TDI. Mas calma, estamos a falar das gerações mais recentes, pós-crise das emissões. Esquece o estigma do passado. O bloco IA288 Evo que encontras nos novos Golf, no eterno Passat ou no espaçoso Skoda Octavia foi repensado ao milímetro para ser o cavalo de batalha definitivo das frotas e das famílias europeias. A injeção dupla de AdBlue não serviu apenas para baixar os NOx e agradar aos burocratas, reduziu substancialmente a carga térmica dentro dos cilindros. O resultado é um bloco que não sofre de temperaturas extremas, protegendo a junta da cabeça e os delicados injetores. Em termos práticos e nas mãos de um condutor consciente, isto traduz-se em mecânicas capazes de engolir 500 mil de quilômetros sem necessidade de abrir a tampa das válvulas.
O binário generoso em baixas rotações e o baixo consumo tornam-no imbatível para quem faz da estrada escritório. Só precisas de te lembrar que o líquido de refrigeração tem regras estritas, usar o G12 Evo. Correto? É a diferença entre um motor eterno e um bloco com canais roídos pela corrosão devido a anticongelantes baratos de supermercado. Ainda no Império Alemão, não podíamos ignorar o que a Mercedes-Benz fez para calar quem dizia que a marca tinha perdido a fama dos motores de guerra. O propulsor OM654, que podes encontrar no popular Classe C ou no SUV GLC, é uma prova cabal de que a engenharia moderna pode ser duradoura. Para reduzir o peso, optaram por um bloco integralmente em alumínio, mas não penses que isso o tornou frágil. Os cilindros têm um revestimento de nano-slide que praticamente anula o atrito com os pistões. O sistema Common Rail foi refeito e, de facto, a integração do sistema de AdBlue e do catalisador SRC é das mais bem conseguidas do mercado, raramente apresentando aquelas avarias chatas de sensores que afligem a concorrência. Trabalha com a suavidade de um motor a gasolina e a força de um caminhão. Muito frequente em praças de táxi pela Europa fora, estes blocos ultrapassam confortavelmente os 400 mil quilômetros com a manutenção ditada pelo fabricante. A correia e a bomba de água exigem a atenção devida, mas se procuras o prestígio da estrela sem medo de passares a vida na oficina, este é o motor a escolher. Porém, não penses que tudo se resume a motores perfeitos das grandes marcas. Em Portugal, há 2 erros clássicos na manutenção que destroem qualquer mecânica destas e que os mecânicos adoram que tu cometas. O primeiro é a mania de usar óleos multimarca super baratos que alegadamente servem para tudo. O óleo não é só para lubrificar. Nos blocos como o BMW B47 ou no 2.0 TDI, as normas de óleo são hiper restritas porque tem de ser de baixo teor de cinzas para não entupir o filtro de partículas e tem de garantir a lubrificação imediata do veio do turbo. Usar um óleo genérico para poupar 20 euros é o caminho mais rápido para destruires um FAP que te vai custar 1.200 euros a reparar. Já a segunda armadilha fatal e que chumba centenas de carros na IPO prende-se com as repros de vão de escada. Muitos condutores compram os honestos TDI de 150 cavalos e vão pagar para alterar a injeção numa garagem obscura para extrair 200 cavalos. O que essas repros baratas fazem é basicamente anular as margens de segurança térmica que os construtores deixaram e forçar pressões de turbo que não são as originais. A embreagem patina meses depois, o turbo ganha folgas nos casquilhos e a IPO agora conta com máquinas avançadas de leitura que vão detetar essas alterações. Poupas na compra da repro, mas gastas uma fortuna em reparações quando a mecânica ceder. Mantém o carro estoque e ele vai ser o teu parceiro por anos a fio. Agora que estamos a entrar nas surpresas japonesas da lista e para garantir que o teu carro nunca é alvo de um mecânico desonesto, não te esqueças de carregar no subscrever a meio do vídeo para dar aquele apoio ao projeto. Muitos duvidavam, mas a Honda calou a boca aos críticos com o bloco 1.5 e VTEC Turbo. Há anos que os puristas da marca torciam o nariz à ideia de um motor sobrealimentado substituir os clássicos motores atmosféricos rotativos, temendo que os turbos trouxessem fragilidade e reparações onerosas. A verdade, mostrada no Civic da 10ª geração e mais recentemente nos SUVs ZR-V, é que a engenharia japonesa não brinca em serviço. O segredo deste motor não é andar no headline, mas sim aproveitar a enorme elasticidade do turbo desde as muito baixas rotações. O sistema VTEC foi adaptado não para buscar picos estridentes de potência, mas para controlar milimetricamente a abertura das válvulas, garantindo uma resposta cheia e progressiva em qualquer mudança. A Honda não foi buscar os limites do material. As pressões de turbo foram desenhadas num patamar altamente conservador. A gestão eletrônica previne qualquer detonação ou estresse térmico e os componentes internos foram sobredimensionados para suportar maus tratos. Vemos unidades a passarem os 200 mil quilômetros, a necessitarem apenas das velas de irídio adequadas e de óleo fino 0W20 para continuarem a mostrar a garra nas ultrapassagens sem queixumes na oficina. É a prova que podes ter o empurrão do turbo sem perder a fiabilidade nipônica. Para encerrar esta lista de verdadeiros tanques de guerra modernos, voltamos atrás na potência, mas subimos exponencialmente na fiabilidade à prova de bala com a família dos 1.4 TSI da Volkswagen nas suas versões mais maduras de 150 cavalos. Esquece totalmente aqueles relatos aterrorizantes dos primeiros modelos em 2009 e 2010, que consumiam litros de óleo e partiam correntes de distribuição como se fossem brinquedos.
As versões que hoje encontras nos Golf Série 7, nos práticos T-Roc e T-Cross, são os motores que a marca deveria ter lançado logo à primeira. Descartaram as problemáticas correntes em favor de uma correia dentada de longa duração e baixíssimo atrito, refizeram o sistema de segmentos e otimizaram o circuito de refrigeração. Resultado, tens na mão uma mecânica silenciosa, capaz de arrancar nos semáforos de forma destemida e que devolve consumos que muitas vezes envergonham pequenos motores a gasóleo. Nas mãos de famílias ou nas voltas casa-trabalho, 300 mil quilômetros num destes blocos são rotina desde que faças as coisas certas e no tempo certo. Agora quero saber a tua opinião. Tira as luvas e deixa-me um comentário aqui por baixo. Qual é o carro e motor que tens estacionado lá fora, os quilômetros que ele já fez sem tossir, e qual foi o teu pior pesadelo com avarias numa ida à oficina ou inspeção? Adoro trocar impressões com a comunidade e ler as tuas aventuras do Alcatrão. Se estes conselhos te pareceram úteis e não queres ser mais um a cair no conto do vigário no estande de usados, destrói esse botão de subscrever e partilha o vídeo. Vemo-nos na próxima semana para mais conversas diretas de garagem.